Sou filho de imigrantes, pai e mãe libaneses, e tive o privilégio de nascer no seio de uma família bem numerosa, porque quando vim, passei a ser o quinto filho de uma família que chegou a 7 filhos. Papai tinha de mais 2 filhas anteriores a esse casamento, porque ele enviou muito cedo do primeiro casamento. Entre papai e mamãe havia uma certa diferença de idade, o que não impedia que houvesse uma relativa harmonia, porque ele era um homem de uma saúde de ferro. Eu me recordo, quando já tinha 67 para 68 anos, ele dando mergulhos como um atleta moderno, em pleno arcoador, porque era um incansável pescador e adorava a vida de mar. Viveu sempre à beira-mar, com o Finício que nasceu e continua a ser, porque não compreendia a vida sem dias de pescaria e noites de pescaria, coisa que eu aprendi com ele já aos 5 anos. E adoro também, sou um velho pescador e adoro o mar. Eu nasci em Copacabana, exatamente na esquina da atual Siqueira Campos. Na época em que eu nasci, ela chamava Rua Barroso, ela saiu do chamado Túnel Velho e ia até a praia, e na esquina da praia, na Avenida Atlântica, havia uma longa vila que vinha da Praça Cerzedeiro Correia, já então chamada Cerzedeiro Correia, até a praia, e nessa vila, nas 2 casas da frente, morávamos nós, e foi aí que eu nasci. Esse é o local de nascimento, olhando para o Atlântico, para a Avenida Atlântica. Quanto à minha formação, eu perdi uma grande oportunidade de conhecer a língua árabe, porque ao chegar ao mundo, a língua dominante da minha família já era a língua portuguesa. Foi ali que começou o meu entusiasmo pela língua portuguesa, positivamente. E depois as outras vieram como um acesso. Mas eu perdi a oportunidade de ter a língua árabe como língua, digamos, vernácula, ou pelo menos como a segunda língua natural. Perdi essa oportunidade porque, não vivendo em colônia, minha família não vivendo em colônia, muito cedo houve a penetração progressiva da língua portuguesa, de tal modo que eu, ao nascer, minha mãe já falava comigo em português, meu pai falava comigo em português, porque era a língua dominante já no seio da família. Foi nessa Copacabana que eu principiei a estudar no curso primário, comecei a ter interesse por estudos desde os 6 anos, e recordo-me que fiz todo o ensino primário no ensino primário da então Prefeitura do Distrito Federal. Era um ensino excepcionalmente bom, eu devo dizer. E, evidentemente, o ensino privado que já havia então podia ser um pouco mais qualificado do ponto de vista aristocrático, do ponto de vista desse ou daquele ponto de vista, mas o ensino primário naquele então era, para os poucos que podiam aceder a ele, excepcionalmente bom. O fato é que quando eu cheguei aos meus 11, 12 anos, terminado o curso primário, eu deveria definir-me para o ensino secundário. Minha aspiração era o Colégio Pedro II. Foi quando se inaugurou a Escola de Comércio Amália Cavalcante. E a minha alternativa era essa, eu queria estudar de qualquer jeito, não queria deixar de estudar. Não tendo possibilidade de entrar para o Colégio Pedro II, não havendo possibilidade de pagar no ensino secundário, a solução era aproveitar o que se me oferecia. Como era menina dos olhos de Anísio Teixeira, esse colégio, essa escola de comércio, é óbvio que o ensino foi excepcionalmente bom também. A influência do Matoso Câmara e do Ernesto Faria, sobretudo, foi tal que eles começaram a me propiciar livros continuamente, orientando-me, etc. Eu recordo-me que eu li livros de linguística, um livro de Marousseau, La Linguistique, em francês, a toque de dicionário, de maneira que o desejo de aprender certas disciplinas é que me levou a aprender rapidamente espanhol, que se tira de letra, a aprender o francês, a aprender o inglês. Foi através da ambição do conteúdo transmitido por essas línguas que essas línguas passaram a ser objeto das minhas cogitações. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu principiei a lecionar, ainda antes de terminar o curso. Antes de terminar. Lecionei inicialmente mecanografia, porque eu era um grande mecanógrafo. Mecanógrafo, naquele então, significava um homem capaz de lidar com máquinas de calcular, com máquinas de escritório, de automação do tipo Lerite, que ainda era o paleolítico da automação moderna. Logo em seguida, eventualmente, lecionei datilografia e passei a português. Mas o fato é que houve um dado momento em que eu cheguei a lecionar em 10 ou 15 colégios ao mesmo tempo. Perambulava por Copacabana menos, por Botafogo, sobretudo,
De maneira que raras são os colégios do tempo pelo qual não tenha passado. E é interessante que de lá, daquele tempo, eu tenho até hoje alunos que me tratam com um enorme carinho em função das aulas que eu dei naquele tempo. Mas, em suma, eu fiz um espectro de experiência em vários colégios do ensino secundário brasileiro, no Cariocas, já em função do português, já em função do latim, já em função da literatura. A minha carreira no Itamaraty foi mais ou menos controversa desde o início, porque um dos meus chefes, Fernando Lobo, o embaixador Fernando Lobo, apaixonou-se literalmente por mim como funcionário. E quando se tratou da primeira nomeação para o exterior, ele lutou com armas e bagagem para que eu fosse para a embaixada em Washington. Por quê? Porque achava ele que a carreira iniciada por Washington abria horizontes para o diplomata. E ele achava que eu iria ter uma carreira muito grande. Estava empenhado nisso. Eu gostei da hipótese. Fui nomeado e dias depois fui desnomeado porque houve denúncia de comunismo contra mim. Passei um período de 2 anos em Genebra e a minha carreira se regulariza. Vou para a República Dominicana e depois, já segundo secretário, tive o grande privilégio de servir durante 2 anos em Atenas. Retorno para o Itamaraty pouco tempo depois, indo para as Nações Unidas. As Nações Unidas têm estruturadas permanentemente 5 comissões que funcionam na Assembleia, tratando de diversos temas diferentes, um dos quais, a 4ª, trata da questão da descolonização e dos territórios não autônomos. Nessa Assembleia, nessa comissão, eu como representante do Brasil, fui o intérprete ou o porta-voz do trânsito brasileiro, que até então tinha uma brecha muito grande. O Brasil era contra qualquer forma de colonialismo, salvo com relação a Portugal. Para Portugal, Alícia, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, etc., etc., o Brasil aceitava a tese que se tratava de províncias ultramarinas, o que era uma forma de um sofisma deslavado e que punha a posição brasileira numa situação péssima junto a todos os países das Nações Unidas. Era uma situação realmente de subserviência ideológica, de subserviência mental e totalmente incoerente com o nosso passado de antiga colônia, infiel às colônias de então. Tratava-se de Espanha, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, quaisquer outros países colonialistas, nós éramos contra. Mas, em sendo Portugal, fazíamos aquela exceção, o que tornava a nossa situação meio ridícula. Minha posição na 4ª comissão começou a crescer nas 2 ou 3 assembleias seguintes, de tal maneira que eu cheguei, ao cabo na 2ª, a ser o relator da comissão. Relator, quer dizer, no meio de 100 e tantos países, o Brasil foi escolhido para ser o relator de toda a matéria de um ano. E isso me coube a mim. Nessa assembleia em que eu fui o relator geral, ou na seguinte, eu fui eleito a título pessoal, mais um marroquino e mais um canadense, para irmos decidir sobre a independência de Ruanda-Urundi no coração da África, a antiga colônia belga. Os belgas alegavam que não podiam dar anistia a todos os seus presos políticos porque havia 12 que eram altamente perigosos e iriam, evidentemente, conturbar a nação no plebiscito que ia ser feito. Então, a título de verificação dos fatos alegados pela Bélgica, nós fomos eleitos para esse fim. E nós começamos a fazer a pesquisa. Examinamos o caso dos 12 e começamos a receber debaixo da porta denúncias de que havia preso político lá. Acabamos examinando o dossiê de 1.203 presos políticos que a Bélgica dizia que não existiam. E conseguiram? Conseguimos localizar os 1.203 e pedimos anistia para 1.200, porque 3 eram culpados de terem assassinado a mulher e os filhos. Eram outras coisas. Eram outras coisas. Então, 1.200 levamos às Nações Unidas, o nosso relatório foi aprovado, inclusive pela Bélgica, que não teve coragem de dizer. Então, eles foram anistiados, participaram do plebiscito, e algum tempo depois aparecem cerca de 200 nas Nações Unidas para nos agradecer a nossa presença lá. Foi uma coisa pungente, bonita, muito bela mesmo. É um momento bonito da minha vida pessoalmente. E que foi bonito para o Brasil também. Há um dado momento em que Drummond de Andrade, Santa Rosa, Cecília Meirelles,
Guilherme Figueiredo, se não me equivoco, e uns quantos, vieram e disseram, nós precisamos de ter uma norma para a língua falada no teatro. Por que vieram? Porque sabiam que eu tinha uma capacidade de organização, como tem, muito grande. Então, fizemos o Congresso de Salvador, em 56. O primeiro Congresso Brasileiro de Língua Falada no Teatro. Estávamos discutindo, na realidade, a essência da questão da ortoépica, da pronúncia, do padrão de língua culta brasileiro em face do português. Até o Congresso eu organizei e estava saindo muito bem, eu era secretário-geral nato, estava saindo muito bem, quando, num dado momento, senti que faltaria uma tese sobre o problema fundamental. E fiz a tese em 23 dias. Tentativa de descrição do sistema vocálico do português culto na área dita carioca. É um volumezinho que foi o centro das decisões do Congresso. Inclusive, as normas foram baseadas sobre ele. Por que eu fiz em 23 dias uma coisa dessa relevância? Simplesmente porque eu vim estudando aquilo desde sempre. Desde sempre. Então, foi impossível, com uma metodologia que eu inaugurei naquele então, apresentar uma tese que depois foi reputada secundária e desprezível, mas hoje está retomando a ser reputada importante e válida. Porque, inclusive, eu, naquele então, fazia já um pouco de sociolinguística extremamente relevante e coisa que só viria a inaugurar-se 20 anos depois aqui no Brasil. Então, graças a essa circunstância, eu dei a primeira contribuição, em seguida fiz uma outra para um congresso de filologia românica aqui na Faculdade Nacional de Filosofia e depois fui secretário-geral de um congresso de etnodialectologia, etnografia e dialectologia no Rio Grande do Sul. Quando eu estava nas Nações Unidas, aproveitando os meus bagares, eu aceitei um contrato com a Appleton Croft Century para fazer o dicionário bilíngue com Avery, faltando o nome dela, Catherine Avery. Esse dicionário, inglês, português, inglês, que logo que nasceu, foi reputado um dicionário modelar. Ele tem defeitos como toda obra dessa natureza, não há um dicionário, não há uma obra impressa que não tenha defeito, que não tenha erro. E uma obra lexicográfica sempre tem, mais do que as outras. É necessário para isso que elas sejam reeditadas com revisão, etc. Eu não pude cogitar das revisões subsequentes. Mas o fato é que, de lá para cá, nesses 20 anos, 22 anos, eu estive ligado entre enciclopédia e dicionários, a uns 10 ou 12. Alguns maiores, alguns menores. É difícil, eu não tenho de memória a minha relação, mas os empreendimentos foram muitos. O mais importante dos quais talvez tenha sido este vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Esse representa para mim o trânsito, porque nele estão averbadas cerca de 400 mil palavras, em nome da Academia Brasileira de Letras, e é a publicação da Academia Brasileira de Letras. Ele foi terminado em dezembro de 81 e princípio a circular em 82. Nele eu registro 400 mil palavras para a língua portuguesa. Já está cheio de novas inserções, porque nesta altura já estamos com 450 mil por menos. É sobre ele, graças a ele, que ficou patente a pobreza lexicográfica da nossa língua, no sentido de que, para essa montanha, em 3/4 do caso, você tem que fazer uma pesquisa em várias outras fontes para saber o que significam essas palavras. Então, um dicionário que consolide isso, mesmo com um primeiro tipo de definição elementar, é fundamental para a língua portuguesa. E é isto que estou fazendo aqui neste instante. Eu fiz o Ulisses em 11 meses, inclusive fazendo eu mesma a revisão do livro, porque eu não podia dar a revisão a profissionais que iriam corrigir, entre aspas, erros que eu deliberadamente fazia para que o livro pudesse ser uma aproximação do original inglês. Então, há muitas deformações que são intencionais. É o erro como categoria estética. E isto não era possível passar para a mão de terceiro, porque ele teria que me consultar e eu perderia mais tempo em esclarecer as consultas do que eu mesmo rever. Então, em 11 meses o livro foi feito. Agora, esta foi a circunstância. Psicologicamente, ele me foi um amparo. E foi por essa razão que eu pude fazer a tradução que durante muito frequentemente eu levantava da noite e anotava o problema que me havia ficado na cabeça no dia anterior ou 2 dias antes para resolvê-lo. Resolvia ser naquela vigília que não era sono e não era sonho tampouco, era vigília.
não sei se se passa com todas as criaturas, mas os grandes transes, eu chego a dormir, mas não durmo profundo. Então, fico elaborando mentalmente o tempo todo, os problemas vão e retornam. Era assim, a cabeça funciona. Quando eu achava que a coisa era muito boa, eu anotava. E, graças a isso, pude resolver o problema nesse tempo. Um grupo de machadianos sugeriu seria a constituição dessa comissão Machado de Assis. E ele me incluiu necessariamente porque a estruturação da comissão imediatamente veio para que eu concebesse. Então, fiz a estrutura dela, ele transformou aquilo em portaria pelo Ministério da Educação e entre as pessoas que a integravam apareceu meu nome. É claro, apareceu porque eu tinha ideias de como fazer o trabalho. Não havia postulado, nem pensava nessa coisa. Eu era apenas um machadiano como outro qualquer. Adorava Machado, mas não havia transformado Machado em objeto de estudo. Entro nessa comissão que funcionava na Academia Brasileira de Letras. Pela comissão passaram pelo menos uns 12 acadêmicos. Sempre havia nomeação de alguns acadêmicos e mais outras pessoas grandes machadianos. De maneira que o meu relacionamento com os acadêmicos principiou aí e pelo papel que eu exerci na comissão. Na realidade, o primeiro texto preparado para a comissão foi meu, toda a teoria foi minha, toda a teorética da edição crítica foi feita por mim. Então, esses acadêmicos, naturalmente, começaram a ver em mim uma figura que honraria a academia se algum dia aspirasse a ela. Fui eleito, mas por essa circunstância que você vê, quer dizer, a própria língua portuguesa, o estudo dela, empurrou para a academia. Levando. Boa boca é aquele que pode degustar a comida que se lhe apresentar. Este é que é o boa boca. E então, quanto mais vario o espectro e menos repetido, melhor é a boca. E melhor é a culinária. Então, desde cedo eu tive esse privilégio, como disse você. Aos 9 anos, aos 10, aos 6, 7, já havia aquela culinária diversa do meu local de origem. E então, isto eu fui cultivando ao longo da vida, porque tenho até hoje extrema curiosidade, não só do ponto de vista das culturas, como do ponto de vista das estruturas. Eu adoro coisas cruas. Eu adoro coisas mal passadas, mal cozidas. Adoro os grandes potofeiros, os grandes cozidos. Adoro as carnes envelhecidas. Quando há alguma coisa nova, eu vou experimentá-la, para ter uma ideia. Isso realmente passou a ser um componente normal da minha vida. E a proposta que foi feita é essa. Você não poderia fazer um livro sobre cozinha brasileira? Eu digo, não posso. Cozinha não me interessa por princípio, me interessa o aspecto, digamos, cultural da cozinha. Cozinha brasileira, me interessaria se eu pudesse fazer as 100 melhores receitas da cozinha brasileira. E 100 mais representativas. E é este o livro. O livro divide as regiões culturais, culinário-culturais do Brasil, e dentro de cada uma dessas áreas, nós temos uns quantos pratos que, combinados, podem constituir uma maravilhosa cozinha. Eu acho que a vida é uma coisa gostosa. Amo a vida e acho que ela pode oferecer a todas as criaturas vivas momentos de indizível prazer, de indizível felicidade. O ideal seria que todos conhecessem a língua portuguesa, pelo menos como eu conheço, e daí para mais. Porque graças a isso você pode se situar no mundo do trabalho, no universo da criação, no universo da produção. Sem isso, você é obrigado a ser um explorado. O homem, dentro de uma língua de cultura que não a domina, ele tem a banda podre da vida social. E ele não tem culpa disso. Você dirá, mas uns são mais inteligentes do que outros. Muito bem, saturemos no limite da inteligência a vida. Duvido que ninguém que exista ignorante não tivesse uma condição melhor do que está. Então, esse é o primeiro dado. Segundo dado, acho que em nome da democracia se tem cometido os piores crimes. Porque, graças ao direito da propriedade, o Brasil é detido por 5% da população ou menos contra o opróbrio em que vive 95% da população. De maneira que, ao manobrar certos direitos, é preciso não transformar esses direitos no seu inverso. Eu acredito que, patologicamente, a sociedade brasileira, desde o seu nascimento, tem muito que mudar para que um país desta dimensão
com as suas potencialidades, dê um mínimo de felicidade a todos os seus habitantes. Eu nasci numa avenida que dava para a Avenida Atlântica e a Praça Cerdeiro Correia. A avenida essa é evidente que já acabou. Com 6 meses de idade, nós mudamos, e ele já tinha mais 4,5 anos mais do que eu, mudamos para Rua Ministro Viveiros de Castro, onde papai tinha um armarinho e em cima nós morávamos. Naturalmente, a tendência de papai era fazer com que meu irmão mais velho tomasse conta do armarinho. Mas ele tinha, primeiro, alergia a comércio, achava que aquilo era uma indignidade tomar conta. E eu, com 7 anos de idade, já sabia vender. E papai dizia, muito bem, muito bem, muito bem. Eu vendia e o Antônio, já naquela época, não tinha interesse por comércio. Ele estava sempre interessado em estudar. E estudava muito. Desde cedo ele lia como poucas pessoas e, naturalmente, transmitia todo o conhecimento para os amigos meus e amigos dele. Isso foi a juventude dele. E assim eu fiquei ao lado de Antônio, sempre fazendo o que ele sugeria que eu fizesse. Ele foi, digamos, meu orientador e de todas as formas possíveis e imagináveis. Num determinado casamento em que o Juscelino Kubitschek estava, ele apresentou, presidente, esse é meu irmão. Aí o Juscelino disse assim, quer dizer que eu estou diante do gordo e do magro? Aí eu virei, gordo não, forte. Aí ele riu, porque naturalmente eu saí ao meu pai e ele saiu a minha mãe fisicamente, exatamente igual. Mamãe era fininha e papai era forte e eu, modéstia à parte, saí mais o meu pai. Mas ele sempre se deu bem com todo o corpinho dele. Jogava futebol na praia, nunca deixou de jogar, não era craque. Eu já fui mais dedicado ao futebol do que ele, mas sempre foi muito interessado em Copacabana, vivia aquilo com uma intensidade fora do comum. Agora, aquele lado que eu falei, muito interessante, que ele tinha um amigo, Henrique Jafé, e era realmente uma estampa, um cara bonitão. E eu toda vez perguntava, Antônio, quando vocês vão paquerar? A expressão eu usava na época não era essa, mas de qualquer maneira estou atualizando. Você não leva desvantagem com o Henrique? Levo, sem dúvida nenhuma, ele sempre leva vantagem. Mas se elas me deixarem falar, aí ele fica em segundo plano. O nome de Antônio Ais ocupa a segunda metade do século que se foi, o século XX, né, como uma das figuras intelectuais mais completas que o Brasil teve, porque a sua obra é vastíssima, é plurilinear, né, e dentro dessa multiplicidade, ele foi enciclopedista, né, até escreveu sobre alimentação como gourmet, quer dizer, tinha uma variedade os interesses de Antônio Ais eram distribuídos por várias áreas, mas não há dúvida nenhuma de que, a meu ver, a principal contribuição de Antônio Ais para a cultura brasileira se encontra nessa área de linguística e de filologia. O livro dele sobre a descrição das vogais na fala carioca, né, foi um livro pioneiro da linguística moderna do Brasil, porque ele faz com rigor, absoluto rigor científico, uma descrição fonemática do português carioca, estabelecendo os traços fônicos distintivos de todas as vogais, né, revelando como base teórica, como fundamentação científica de sua pesquisa, revelando extraordinário conhecimento não apenas da linguística moderna europeia, mas também da linguística moderna norte-americana. Sobre a questão ortográfica, o pensamento de Antônio Ais partia de um fato universalmente observado, é que todas as grandes línguas de cultura têm uma ortografia unificada. Então, ele achava, e tinha toda a razão em pensar assim, que a unificação
ortográfica da língua portuguesa no mundo lusófono, envolvendo Portugal, Brasil, as 5 nações africanas de língua oficial portuguesa e já agora a Timor-Leste, na Oceânia, né? Ele achava que era um fator de unificação linguística essa unificação ortográfica, né? Colocando a língua portuguesa, né, ao lado das grandes línguas de cultura do mundo que têm a sua ortografia unificada. Mas houve muitos problemas, né? E também reação ao projeto unificador da ortografia, sobretudo em Portugal. Também no Brasil houve, alguns escritores nunca foram a favor dessa unificação, como por exemplo o grande Guimarães Rosa, não era a favor dessa unificação, né? Em Portugal, os grandes escritores como Virgílio Ferreira, né, eles não aceitavam também essa unificação ortográfica. As razões, né, existem, né, porque a ortografia de algum modo reflete, né, o problema fonemático das línguas, né. Ora, a pronúncia da língua portuguesa no Brasil não é exatamente igual à pronúncia da língua portuguesa em Portugal. De maneira que como em todas as grandes línguas do mundo, todas as línguas de cultura, né, faladas em amplos territórios, essa unificação é linguística, mas há uma diferenciação de norma e de uso. Os 3 níveis científicos de estudo de uma língua são exatamente esses, segundo o linguista Eugênio Cosseri. É o sistema, a norma e o uso da língua. Quanto ao sistema, a língua é rigorosamente a mesma, né? A morfologia é rigorosamente a mesma. Mas quanto à norma e quanto ao uso, há variações regionais no português do Brasil, como há variações regionais em qualquer língua culta do mundo. No caso específico da língua portuguesa, há o problema da acentuação das palavras na ortografia, né? Nós usamos muitas vogais com timbre fechado, enquanto Portugal usa as mesmas vogais com timbre aberto. Por exemplo, partindo do nome de Uais, o português diz Antônio Uais, nós dizemos Antônio Uais. Então, é muito difícil convencer o português a colocar um acento circunflexo em Antônio, né? Como é muito difícil convencer ao povo brasileiro que o certo é colocar um acento agudo em Antônio, que o acento agudo abre a vogal é aberta, e o acento circunflexo fecha a vogal é fechada. Então, essas diferenciações de timbre vocálico criam um problema de acentuação que é um problema ortográfico, né, que se reflete plenamente na ortografia. Se houver certa flexibilidade na estrutura do projeto voltado para a unificação da ortografia da língua portuguesa, eu acho que nós poderemos chegar a um acordo que seja vantajoso para a língua portuguesa no mundo. O dicionário de Antônio Ais eu considero o maior monumento lexicográfico da lusofonia, né, em todos os tempos, porque ele não se prende apenas, né, ao léxico do português do Brasil, nem ao léxico do português de Portugal, nem ao léxico do português de Angola, nem de Moçambique, nem de Timor-Leste. Ele envolve, né, em seu conjunto, o dicionário envolve africanismos, que é a contribuição, por exemplo, das línguas africanas para o enriquecimento do léxico do português do Brasil, indianismos, que é a contribuição das línguas indígenas brasileiras para o enriquecimento do léxico do português do Brasil, asiaticismos, né? Em suma, o dicionário como eu digo, é um dicionário que pretende ser e consegue ser o dicionário da lusofonia, porque ele tanto é útil ao angolano, como é útil ao português, como é útil ao brasileiro, como é útil a qualquer nação que fale língua portuguesa.
Ele foi injustiçado 2 vezes no Itamaraty. Começou quando ele regressou do exterior para responder a um processo iníquo que estava sendo feito contra ele, um processo ideológico para o qual não havia base nem na legislação brasileira, nem na legislação que o puniu, porque ele foi afastado com 4 outros colegas, foi posto em disponibilidade não remunerada. Ora, não existia no Brasil disponibilidade não remunerada. Então foram absolvidos por unanimidade pelo Supremo Tribunal e reintegrados na carreira diplomática. A razão de ser tinha sido acusações de esquerdismo feitas no princípio dos anos 50, através, sobretudo, do gabinete militar do presidente Getúlio Vargas. O responsável por isso era o general Caiado de Castro, chefe do gabinete militar que encaminhou o processo ao Itamaraty. Outro episódio que eu gostaria de recordar, que foi a segunda punição injusta. A primeira eu chamaria de injusta, a segunda de iníqua, foi pior. Foi em 64, quando Antônio Weiss havia, como representante do Brasil, eu creio que ele fosse conselheiro de embaixada nessa ocasião, ele não era sequer ministro, mas ele era quem representava a delegação brasileira na Comissão de Tutela e Territórios Não Autônomos da ONU, quando foi levado a discussão e votação, foi levada a questão das colônias portuguesas. E a política externa brasileira, naquela ocasião, tinha se desligado da colonização portuguesa em África. Foi isso na gestão de Afonso Arinos, meu pai, sendo presidente da República Jânio Quadros, e foi consolidada no governo seguinte, já no governo Goulart, quando o chanceler era Santiago Dantas. Então, as instruções que Antônio Weiss recebia eram no sentido de cumprir a política externa brasileira, que era de se manifestar contrariamente ao colonialismo português naquela época. Recebidas de quem? Do chanceler, que era Santiago Dantas, do chefe da delegação do Brasil da ONU, que era Afonso Arinos. Como a Revolução de 64 não conseguiu caçar nem Santiago Dantas, nem Afonso Arinos, caiu a corda, rebentou do lado mais fraco, e o lado mais fraco era Antônio Weiss. Ele, então, ele teve os direitos políticos suspensos e teve que abandonar a carreira diplomática. O que meu pai, o que Afonso Arinos, ao recebê-lo nas Nações Unidas, considerou disse pode ter sido um problema para Antônio Weiss, um problema, sobretudo, material, pecuniário, perdeu o salário, mas não foi, ele achava que não tinha sido um problema para o homem Antônio Weiss visto como figura nacional. Aí não, porque livre das peias que impõe a carreira diplomática, onde você não faz o que quer, mas faz o que pode dentro das instruções previamente recebidas, ele então desandou, ele era um estacanovista do trabalho, ele era um trabalhador incansável, e o trabalho dele foi gigantesco a partir desse momento. Só de enciclopédias ele fez 3. Ele fez a Barça, fez a Delta Larousse e fez a Mirador. A Mirador, ele me disse que não tinha estudado todos os verbetes, mas que tinha revisto todos os verbetes. Quer dizer, é um homem que leu uma enciclopédia inteira. O dicionário dele, o dicionário Weiss, que hoje é o dicionário de longe mais vendido, não só no Brasil, mas também em Portugal, porque tem uma edição portuguesa do dicionário Weiss hoje, também se deve a ele. Ele não chegou a completar, ele faleceu antes de completar. Antônio Weiss foi a alma, foi a força, foi a mola propulsora do acordo ortográfico da língua portuguesa, que foi assinado em 1990 entre Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Lembrei dos 7. Os 7 países de língua portuguesa membros da ONU. Então, no dia em que os 200 milhões de pessoas falarem a mesma língua, porque o português é a única língua culta no mundo que tem 2 grafias distintas. Se pronuncia o inglês diferente do americano, mas a grafia é a mesma. Agora, o português não. E o que Antônio Weiss tentou, todo o esforço dele foi no sentido de unificar essa grafia. Quando 200 milhões de seres humanos estiverem falando a mesma língua, com a mesma grafia, a alma máter dessa conquista terá sido Antônio Weiss. Não era só
o operário braçal da cultura brasileira, nem o diplomata de a melhor categoria que o Itamaraty podia oferecer ao Brasil, nem o grande lexicógrafo que Antônio Weiss foi, não. Nós temos também que pensar no homem amável, no amigo da boa mesa, da boa comida, da boa bebida, no homem que tem um livro sobre a cerveja, no homem que tem um livro sobre comida, no homem que reunia na sua casa grupos de amigos e que então fazia um menu escolhido assim, e, digamos, tinha uns 3 ou 4 pratos, seguidos de umas 2 ou 3 sobremesas e ainda uns vinhos, e então a gente achava tão bom. Eu, por exemplo, eu me incluo nisso, isso aconteceu comigo. Eu quis repetir um prato e ele não permitiu. Ele disse, não repita, porque ainda terá mais 3 e eu preciso falar um pouquinho sobre cada um. E ele fazia uma pequena exposição sobre cada prato que nós íamos degustar e nós comíamos lautamente, adorando aquilo. Ele mesmo não. Ele era magrinho, comia muito pouco, mas era sabia escolher como ninguém, comida e bebida. Como companhia, era a conversa mais agradável que se pode imaginar. Tinha um sucesso assim, natural, não é? Era difícil você conversar com o Antônio Weiss sem ficar fascinado com a companhia, com a presença, com a conversa. Em suma, era um homem encantador, sobre o qual quero dizer mais uma coisa só. Era um homem capaz de, como ele fez no dia em que ele ia fazer a prova de português para o concurso com que ele entrou no Itamaraty, e ele era professor de português. Ele, por necessidade financeira, material, ele era professor de vários dos alunos deles iam concorrer àquele mesmo concurso e fazer aquela mesma prova. Mas até o dia, quem me contou isso foi o ministro Saraiva Guerreiro, que era o ministro do exterior, e gostava muito dele. O Guerreiro me contou porque assistiu isso. No dia da prova de português, Antônio Weiss, até a última hora, deu explicações àqueles homens, aqueles rapazes, que daí a meia hora iam fazer prova contra ele, competindo com ele. Ele não tinha a menor hesitação em ajudar o próximo, mesmo que o próximo fosse um eventual e possível adversário. No início da década de 1950, a equidótica dava os seus primeiros passos no Brasil. A equidótica é uma ciência ainda pouco conhecida, que tem por objetivo restituir ao texto a sua originalidade, ou seja, a intenção original do autor. Então, no caso, por exemplo, de Rui Barbosa, que é o autor com que se trabalha aqui na casa, nós temos nos arquivos institucionais, nós temos alguns manuscritos de textos de Rui. Esses textos depois foram publicados, por exemplo, nos anais do Senado Federal ou da Câmara, onde ele foi atuante, em jornais da época. Então, para restituir ao texto a sua originalidade, a intenção original de Rui, era preciso toda uma técnica de cotejo desses textos. E foi Antônio Weiss justamente o primeiro mestre que, quando a casa foi transformada em museu, Dr. Lacombe tinha como um de seus objetivos a publicação das obras completas de Rui. Mas a casa era ainda uma instituição, quer dizer, a administração pública brasileira ainda era precária na época, então a casa não tinha verbas e Dr. Lacombe contou com o apoio de um grupo de intelectuais que fizeram isso simplesmente por amor. Esse trabalho foi feito gratuitamente, em geral eles se reuniam aqui na casa, nessas salas aqui embaixo, aos sábados, para fazer esse trabalho. E a participação de Antônio Weiss foi importantíssima, porque foi ele que deu os parâmetros técnicos e científicos para que esse trabalho começasse de uma maneira realmente proveitosa e realmente fiel a Rui Barbosa, às origens de Rui. Então, a partir daí, quer dizer, nós somos... o professor Weiss é cultuado nessa casa porque justamente foi desse primeiro momento que se criou na casa um padrão de qualidade editorial que perdura até hoje. A nossa grande preocupação não em publicar as obras completas de Rui rapidamente ou de qualquer maneira, mas de dar a elas uma seriedade, né, já que nós contamos aqui com o arquivo, tudo que é de Rui está nessa casa. Então,
nós podemos fazer esse trabalho dentro de um rigor muito grande que nos foi, digamos, ensinado lá atrás pelo professor Weiss. A convivência com o professor Antônio Weiss era extremamente agradável. Ele era um homem muito educado, tratava todas as pessoas que o cercavam de maneira igual, sem distinção de função ou de posto. No entanto, havia duas questões complicadas. Uma era a sua letra. Ele vivia de maneira quase ininteligível. Ele não achasse isso, ele achava a letra dele claríssima. E no momento de redação de verbetes, como foi o caso durante todo o período da Enciclopédia Mirador Internacional, do qual ele foi editor-chefe, ele era muito importante, fazíamos o trabalho manuscrito e ele cobrava muito a clareza da letra, embora a letra dele não fosse nada clara, era sempre um problema para ser decodificada. E a outra questão era a sua fala, porque ele muitas vezes usava termos empolados, então havia uma série de histórias que corriam sobre como era difícil às vezes compreender o que ele dizia. E houve um episódio muito curioso nessa época da Enciclopédia Mirador, em que ele, um gourmet, trabalhava muito, chegava muito cedo à enciclopédia, trabalhava até tarde, mas a hora do almoço era sagrada. Ele saía, encontrava alguns amigos, ia comer em bons restaurantes, o almoço era sempre demorado, porque ele era, enfim, uma pessoa que sabia comer. E um dia, descendo no elevador do prédio onde funcionava a Enciclopédia Mirador, havia 3 jovens secretárias, digitadoras que trabalhavam lá, e ele perguntou: estão indo almoçar? Elas responderam: ah, estamos sim. Onde é que vocês vão comer? Ele sempre muito curioso das possibilidades, né, que o centro da cidade oferecia, e elas disseram: nós vamos comer um sanduíche no Bob's, o senhor nos acompanha? Ele fez uma cara assim, entre susto e repulsa, e disse: poupem-me esse mesmismo gustativo. Então essa história ficou muito conhecida lá, porque nós consideramos muito engraçada a maneira dele dizer as coisas mais triviais. O Antônio Weiss é fundamentalmente um político. Ele fez política na política, mas fez política também na língua, na filologia, na anedótica, fez política até na gastronomia. O que caracteriza a personalidade de Weiss é o seu amor profundo ao país e ao seu povo. Pela libertação de ambos é que ele estudou, para a libertação de ambos é que ele se fez socialista, e que ele caminhou pelas trilhas do conhecimento, pondo o seu conhecimento a serviço de uma sociedade diferente desta, a sociedade pela qual ele sempre sonhou, uma sociedade na qual todos tivessem as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, construindo um mundo de igualdade social. Weiss, um político a serviço do saber, ele encerra o grande sonho do intelectual comprometido, a integração do saber com a ação. O jovem que no início de sua vida vai levar para os operários da construção as leituras de Camilo Castelo Branco, inacessíveis aos analfabetos, é o mesmo que vai ao encontro do alfaiate português, o anarquista José Alves, que é quem vai lhe transmitir as primeiras ideias sobre revolução e socialismo. Ideias que o Weiss, intelectual, pensador, vai aprofundar, sistematizar e ter como a espinha dorsal de sua vida e de sua obra. Weiss dedicou a sua vida, desde cedo, à política. Porque o saber em Weiss não era o fim, era instrumento de realização de um projeto de transformação social. Aos 15 anos, já estava integrado na Federação Vermelha, captando recursos para a esquerda brasileira. No Itamaraty, continuou político e, graças à sua atividade política, ele foi 2 vezes homenageado pela repressão. Respondeu primeiro a um processo, ainda no Brasil democrático,
por estar no Itamaraty supostamente captando recursos para ações da esquerda brasileira, e depois foi condecorado pelo golpe militar de 1964, que lhe outorgou o label de haver sido caçado por haver, na Organização das Nações Unidas, na Assembleia Geral da ONU, honrado o seu país, honrado o seu povo, lutando contra o colonialismo. Cassado, o Ais volta ao Brasil. Preferiu enfrentar aqui a ditadura, ao contrário de que muitos foram para o exterior fazer cursos, dar aulas. Ele veio para cá, para a trincheira interna. Como editor e coordenador da elaboração de enciclopédias e dicionários, o Ais organizou equipes que uniam a competência, a erudição, a cultura ao compromisso político. Foi a oportunidade de trazer para o mercado de trabalho inumeráveis estudantes universitários, acadêmicos, intelectuais, como Otto Maria Carpo, como Moacir Werneck, que haviam sido e eram perseguidos pela ditadura militar. Antônio Ais era um intelectual refinado, viveu no mundo e percorreu o mundo. Era refinado no beber, era refinado no comer. E aprendeu em casa, com sua mãe e com a sua irmã Maria Vitória, o prazer de cozinhar. Ele não era, portanto, apenas um bom gourmet. Ele era um homem que sabia comer, sabia beber e sabia preparar os pratos. Recebia os amigos e era sempre uma festa o encontro com o Ais junto à mesa. Mas, mesmo na gastronomia, o Ais jamais fez concessão à política. Quando, na corporação dos gastrônomos, de que ele fazia parte, foi convidado para integrá-la o ditador General Médici, o Ais saiu desta sociedade que deixou de ser de iguais para constituir um outro grupo, os Amigos da Boa Mesa. Pode parecer estranho ao intelectual socialista, comprometido com o povo, esse refinamento, esse gostar da comida? Eu acho que não. Porque o que ele queria é que todos pudessem ter os mesmos direitos que nós temos à alimentação, à boa comida e à boa bebida.